Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje eu vou estar contando pra vocês como é estudar em uma escola aqui nos Estados Unidos. Se vocês sempre me fazem essas perguntas, então hoje eu resolvi contar pra vocês baseado na minha experiência, baseado nas escolas que eu estudei aqui nos Estados Unidos. Então pode ser que você que já estudou aqui em uma escola dos Estados Unidos ou você que já ouviu alguém que já teve uma experiência diferente, vai ver que eu vou contar algumas coisas que talvez pode ser que vocês já ouviram ou já tiveram experiência que não seja igual à minha. Então, como eu estou falando, é baseado na minha experiência nas escolas que eu estudei aqui. E sim, gente, se vocês não me seguem ainda no Instagram, aqui é o nome, Alane Schliman, corre lá e me segue, vem me acompanhar de pertinho, porque eu sempre tô postando bastante coisa bem legal lá no Insta. Estudei em dois colégios diferentes e eram dois high school. High school é a partir do nono ano e vai até a última série. E os outros, que são middle school, elementary school, eu não frequentei, que são os dos menores. Estudei em dois high school, por quê? Porque a primeira escola que eu fui, quando eu cheguei aqui, então depois eu mudei para outra cidade, então eu tive que mudar de escola. E a última foi onde eu me formei, eu tive meu senior year, que é o meu último ano. E, gente, foi super bacana mesmo. Eu me formei foi o ano passado. Começar falando pelo horário de entrada e saída. Então, geralmente começa às 7h15 ou 7h30. Tem colégios que depende o horário também, que é diferente, mas a primeira minha começava às 7h15 e a outra, a segunda, começava às 7h30 da manhã. E eu frequentava, eu tinha que pegar o ônibus escolar, aqueles amarelo, que é bem de filme, sim, gente, esse ônibus existe. Então eu pegava ele pra ir pro colégio e via embora com ele também. Então eu tinha que acordar mais cedo. Eu acordava, geralmente eram mais 6 horas pra me arrumar, tomar café da manhã e tá pronta no horário certo, porque o colégio bate o horário 7h15, mas eles dão um tempo de limite pra você entrar na escola. Então eles tinham, o ônibus chegava lá na minha casa, por exemplo, acho que era 7 horas, porque ele tinha que pegar outras pessoas, e 7h10 ele chegava na escola. Então eu tinha 5 minutos para mim entrar dentro da sala de aula, e depois que ele tocava o sino, você tinha mais 5 minutos para você entrar dentro da sala de aula, mesmo depois das 7h15. Então você, no caso, poderia entrar até 7h20. Depois de 7h20, alguns professores não deixam você entrar na sala de aula, ou as portas, elas já travam, então você tem que ir até a recepção e pedir como se fosse um passe para você poder entrar e explicar o porquê que você chegou atrasada. Ou se você tem médico e vai chegar tarde em alguma aula, no meio de alguma aula, você também tem que ir na recepção e pedir um passe para eles poderem deixar você entrar. O horário de saída do colégio também depende muito de colégio para colégio. Os meus dois colégios que eu fui, os dois eram o mesmo horário de saída, então era às 2h30, eu saía às 2h30, e eu chegava em casa, geralmente era umas 2h45 mais ou menos, porque eu pegava o ônibus, até eu me achar de pegar o ônibus, porque você tem que ir pelo número seu. Então quando você cadastra na escola, eles já te dão um número que você vai pegar pro ônibus, então você tem que estar procurando ele quando você sai do colégio, procura ele, aí vai, e se tiver outras pessoas que o ônibus precisa deixar outros alunos primeiro do que você, então vai demorar um pouquinho até você chegar na casa. Esse era o meu caso, demorava um pouquinho porque o ônibus parava para alguns alunos primeiro do que eu. Então eu geralmente sempre era quase a última a sair do ônibus, então por isso que às vezes eu demorava um pouquinho para chegar em casa. Aqui é os alunos que tem que ir até as salas dos professores, então cada professor tem a sua sala, e quando bate o sino para trocar a aula, você tem que ir até a sala do professor. Então geralmente no Brasil, eu não sei se existe colégios assim, mas quando eu estudava lá no Brasil, era o professor que vinha até a sala de aula, não um aluno. E aqui é o aluno que vai até a sala de aula, e é bem bacana. Então eles dão um tempo pra você, acho que se não me engano são 10 minutos. Se eu não me engano era 10 minutos que eles davam pra gente ir até a sala de aula. Então, porque geralmente os high schools, eles são divididos por bloco.
Então tem o bloco da arte, que é tipo prédio, sabe? Da ciência, aí são história e matemática, então você tem que... E o meu último colégio, ele era bem grande, então às vezes eu tinha que correr mais rapidinho, principalmente quando eu trocava de um bloco que ficava aqui, e eu tinha que descer as escadas para ir até o final lá, onde era o bloco de artes, que eu fazia aula de artes, então às vezes eu tinha que ir rapidinho, não podia demorar, não podia ir no banheiro, pra ir rápido, porque às vezes quando a sala é perto uma da outra, você pode ir no banheiro e dá tempo, mas quando é meio longinho da sua outra classe, você tem que ir bem rapidinho pra chegar a tempo, porque senão o professor também não deixa você entrar na sala de aula. Eles dão a opção de você escolher as suas próprias aulas. Geralmente, nos meus colégios, eles davam uma lista de outras matérias que eu poderia escolher, ficava a minha escolha, e outras matérias como matemática, história, ciências, eu tinha que ter, que é obrigatório para você poder se formar. Então, conforme vai passando os anos, nono, primeiro, segundo, terceiro, você tem que ir fazendo, passando as fases da matemática, da história, das ciências. E as outras matérias como artes, aula de dança, aula de música, atividades ao ar livre, como ginástica, academia, que geralmente algumas escolas também têm academia, vários outros tipos de... Tem muitas outras matérias também que você pode escolher, como biologia, culinária, então são bem interessantes mesmo. Eu já tive artes, dança, academia, então era bem bacana mesmo. Os armários que você geralmente sempre vê nos filmes, que tem onde os alunos podem guardar os seus materiais. Gente, infelizmente, nos dois colégios que eu estudava, eu não poderia ter acesso a esses armários. Um dos alunos tinha, mas nos corredores tinha os armários, mas a gente não podia usar, não sei o porquê, mas nos dois colégios eu não usei. Mas era bem interessante, bem legal mesmo. Tem outros colégios aqui que as pessoas usam, sim, os armários para colocar os materiais. Eles dão pra gente um notebook, que é bem bacana, que é próprio do governo. Então, a gente pode estar estudando nele, fazendo tarefas também, a gente pode trazer pra casa. É a nossa obrigação cuidar dele, porque eles dão pra gente no início, quando começa os anos escolares. E a gente tem que devolver a cada ano. Então, eles colocam no sistema, se a gente não devolver, a gente tem que pagar um tal valor para eles, se caso a gente estragar ou perder. E a gente fazia deveres de casa, os professores passavam tarefas dentro das salas de aulas também a gente poderia usar. E a gente não pode usar o computador para outras coisas, a não ser para fazer realmente pesquisas ou lições de casas ou lições durante as salas de aula. Aqui tem sim as líderes de torcidas, são bem legais, cada colégio tem o seu uniforme diferente, o seu mascote diferente. Então, geralmente, elas sempre jogam jogos de basquete e de futebol americano. E tem temporada certa, é bem bacana. Os jogos acontecem quando o futebol americano é bem exatamente igual vocês veem nos filmes. Elas fazem as dancinhas delas. Tem os meninos que jogam futebol americano. Geralmente, futebol, quando tá no futebol americano, ainda não tá tão frio, então tem algumas temporadas diferentes também. E no basquete, geralmente é na quadra fechada. Os anos escolares começam no final de agosto e comecinho de setembro e termina em junho. Então, geralmente depende também do colégio. O meu colégio terminava na metade de junho. E pra gente ter as férias de julho e agosto, mas a gente tem vários outros feriados durante os anos escolares também, que são bem bacanas. Sobre o horário de lanche, então, gente, também varia de escola para escola o horário que vai ser. Durante o meio das aulas, então o sino toca e você tem que ir até o refeitório. Então tem a cantina, que você também pode pagar para comer. Nos meus dois colégios você pagava um tanto para você comer certos outros tipos de comidas, ou você se cadastrava também no começo do ano para você ter as comidas grátis. Então você não precisava pagar nada. E geralmente eles sempre tem várias coisas. Tem pizza, hambúrguer, salgadinho. Tem também coisas saudáveis, como vários outros tipos de frutas. O cardápio sempre muda. Então, às vezes tem frango, lasanha. Então,
tem bastante coisa mesmo e são muito, muito, muito bom. Sobre os populares, igual a gente vê nos filmes, os americanos, que tem às vezes as meninas que são metidas ou que não gostam de você. Não, gente, não tem nada disso. Todo mundo é super amigável, eles gostam de fazer amizade com a gente, todo mundo se conhece, porque geralmente desde a primeira escola, todo mundo vai crescendo junto, então geralmente eles sempre estão conhecendo um ou outro. Tem a diferença de grupos no refeitório, mas são grupos de amigos, como isso é qualquer escola, qualquer colégio normal. Então não tem nada daquela coisa só dos populares, só das líderes torcidas. As líderes torcidas não são as populares também das escolas, é uma coisa normal. Então todo mundo olha as líderes torcidas, não é aquela coisa tipo, nossa, você é líder torcida, então você é popular da escola, todo mundo te conhece. Não, gente, apenas uma atividade que você vai estar fazendo normal e pra eles isso não importa nada. Na minha opinião, as duas escolas que eu frequentei foi muito bom, todo mundo super carinhoso comigo, bem acolhedor, amizade, os professores nota 10 também, não é aquela coisa muito difícil os anos aqui para você poder passar, é uma coisa relaxante, porque aqui os professores, eles te dão a oportunidade de você conseguir nota, te dão um trabalho extra, ou se você não tá indo bem em certa matéria, vem o conciliador, uma pessoa que cuida exatamente sobre você, sobre cada aluno, como você tá indo nas aulas. Então eles vêm conversar com você sobre o que é que tá acontecendo, por que a tua nota tá baixa, o que pode fazer para melhorar. Então geralmente o professor sempre tá dando vários trabalhos durante a aula, vários trabalhos extras para você ganhar mais pontos, para você aumentar a tua nota. Então é super fácil de você conseguir as notas aqui. As escolas aqui também tem os bailes, gente, então são divididos os bailes geralmente pros últimos anos e pros seniors, que é tipo o segundo e o último ano, o terceiro ano. E é bem legal, mas eu nunca fui, infelizmente, porque o meu último ano teve toda essa repercussão do Covid, então eu tive aulas online. Felizmente eu tive a minha formatura, porque teve algumas escolas que não estavam fazendo formatura, então eles estavam se formando online, então não tiveram uma formatura decente, mas o meu baile foi cancelado devido ao Covid, toda a situação, então eu não tive meu baile, mas sim, eles vão, colocam aqueles vestidos, os meninos vão, colocam os ternos, eles colocam aquelas florzinhas aqui no braço das meninas pra combinar com a roupa deles, então é super bacana. Mas infelizmente eu não tive, vai não ter problema, gente, porque eu tive minha formatura foi super bacana, foi em um estádio, então foi bem legal mesmo. A minha cor era verde, a cor da minha roupa do colégio era verde. Então é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado de saber um pouquinho de como é estudar aqui, os pontos que realmente eu acho que são iguais em um filme, porque, como eu disse, muitos de vocês sempre mandam mensagem perguntando: Alanis, você já andou no ônibus amarelo, tem as de torcida, é assim mesmo? Então, contando um pouquinho dessas minhas experiências que eu tive pra vocês, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima, tchau!